Dia 1 de janeiro de 2024. Eu não comecei o desafio porque toda a gente sabe que dia 1 é para comer os restos da passagem de ano. Então no dia 2 de 2024, janeiro, eu comecei o meu desafio de tentar perder peso a comer pão em todas as refeições durante 30 dias. E sim, o objetivo era mesmo em todas as refeições, no pequeno almoço, almoço e jantar. Obviamente, entre estas 3 refeições eu comia sempre algum snack, já vos vou dizer o que é que eu andava a comer, mas a base do desafio foi incluir pão em todas as refeições. Pequeno almoço, almoço e jantar. E porquê é que eu fiz isto? Porque os portugueses têm muito a mania de dizer que o problema deles não conseguirem perder peso é o pão. Eu trabalho no ginásio todos os dias, eu faço o meu acompanhamento online e eu ouço frequentemente as pessoas a dizerem que o problema delas é o pão. E eu quis mostrar que não é. O problema não é o pão. Porque tu, quando queres perder peso, tu podes comer um bocado de tudo. E foi isso que eu quis mostrar neste desafio. E são raras as pessoas que comem pão em todas as refeições, mas eu quis mesmo exagerar e mostrar que mesmo comendo pão nas 3 refeições, vocês conseguem perder peso. E foi isso que eu fiz, porque eu perdi 5 quilos nestes 30 dias. Então vá, antes de falarmos da comida, o que é que eu fiz em termos de treino durante estes 30 dias? Eu não mudei nada para além daquilo que eu já fazia. Ou seja, eu estava a treinar 3 vezes por semana. Antes de iniciar o desafio, eu continuei a treinar 3 vezes por semana. Eu tenho uma média de 5 a 10 mil passos diários feitos no trabalho e no dia-a-dia, e isso também não mudou. Eu comecei a aprender a andar de skate em dezembro e em janeiro eu continuei a andar de skate. Portanto, eu não mudei nada no treino. Muitas pessoas pensam que quando querem começar a perder peso, têm que começar a fazer muito cardio, e cardio de manhã, cardio à noite, treinar 5 vezes por semana em vez de treinar só 3, mas isso não é verdade. Portanto, o meu treino neste desafio manteve-se exatamente igual a como estava antes do desafio. I love my coffee. Começando o desafio, as coisas correram muito bem. Principalmente porque eu estava com muita retenção de líquidos, eu estava muito inchado devido às últimas 2 ou 3 semanas do ano, onde eu simplesmente liguei o foda-se e comi tudo o que me aparecia à frente. Eu literalmente iniciei uma dieta vegetariana. Eu vejo comida e eu como. Não, mas nas últimas 3 semanas do ano eu já sabia que ia fazer este desafio, então eu comi tudo o que me apeteceu. E resultado, eu fiquei muito inchado e muito retido. Portanto, nos primeiros dias, a controlar a minha alimentação e a comer de forma saudável, a comer bem, eu perdi uma boa quantidade de peso. Depois de perder esse inchaço, depois de perder essa retenção de líquidos, o meu peso estagnou. E foi aqui que eu encontrei o meu primeiro problema. Mais tarde eu vou falar-vos do segundo problema que quase afetou a minha saúde, mas a gente já lá vai. Em relação ao primeiro problema, eu fiquei frustrado por o meu peso não descer tão rápido como eu pensei que ele ia descer. E isto foi muito surpreendente para mim porque eu já fiz este tipo de desafios antes e eu sempre consegui manter as minhas emoções normais. Nunca me estressei com o facto do peso não descer radicalmente. Mas desta vez eu não me consegui controlar e tive que ir ajustar as minhas calorias e passar ainda mais fome para ver o número a descer. E isso estava errado. O que é surpreendente, porque eu trabalho com isto todos os dias. Eu tenho clientes no trabalho presencial, no estúdio onde eu trabalho, tenho clientes no acompanhamento online que passam pela mesma fase e eu digo-lhes sempre: calma, relaxa, o peso vai baixar, confia no processo. Mas desta vez eu não fui capaz de fazer isso. Deixei as minhas emoções subirem-me à cabeça e reagi por impulso. E se isto me aconteceu a mim, que trabalho com isto todos os dias, imagino a vocês, a ansiedade pela qual vocês passam quando veem os números na balança. Mas a gente já vai falar sobre isso também. Mas é por isso que eu estou a abrir-me e a falar-vos sobre isto, porque eu quero que vocês saibam que mesmo eu, que trabalho com isto, deixei as emoções subirem-me à flor da pele e reduzi drasticamente as minhas calorias e passei mais fome do que era preciso para conseguir ver resultados. E isto nunca é uma boa estratégia. Portanto, poucos dias depois do desafio começar, eu comecei a reduzir as minhas calorias para ver resultados mais rápidos. Foi um problema, foi um erro, aconteceu, assumo, vamos seguir em frente. A minha primeira aprendizagem durante este desafio é que pão tem muitas calorias. E sendo que para perder peso nós temos que estar em déficit calórico, isso quer dizer que nós temos um número fixo, mais ou menos, de calorias
todos os dias que nós, se atingirmos e ultrapassarmos, nós começamos a ganhar peso. Se nós ficarmos abaixo desse número das nossas calorias diárias, então estamos em déficit calórico e perdemos peso. Eu vou deixar um link para uma calculadora de calorias para vocês, se quiserem, se estiverem interessados, encontrarem as vossas calorias diárias nessa calculadora. Mas todos nós temos um valor diário de calorias que, se for ultrapassado, saímos do déficit calórico e pouco a pouco vamos ganhando peso. E eu percebi que o pão então tem muitas calorias e para eu conseguir comer pão em todas as refeições sem ultrapassar esse meu valor diário de calorias, eu tinha que ter uma boa gestão, uma gestão muito cuidadosa de tudo o que eu comia. Por exemplo, no meu almoço, se eu quisesse comer uma fatia de pão, eu não podia comer batatas e arroz, porque batatas e arroz também têm muitas calorias. Então o que é que eu acabava por fazer? Eu acabava por juntar uma fatia de pão com atum ou frango por cima, que são alimentos com muita proteína, e depois acompanhava por salada ou qualquer tipo de acompanhamento que não tivesse muitas calorias. E isto aqui é muito importante, porque a maior parte das pessoas vai ver este vídeo e vai querer perder peso a comer pão, mas ao mesmo tempo também querem beber a cerveja, também querem comer a batata, também querem ter o ketchup e ter o arroz e ter o ovo e ainda querem comer uma sobremesa e pensam que conseguem perder peso com essas coisas todas. Mas não. Quando vocês querem perder peso, especialmente a comer algo que vocês gostam muito e é calórico, então vocês têm que aprender a olhar para o resto do vosso prato e perceber o que é que podem retirar, ou onde é que podem cortar para acomodar espaço para aquele alimento que vocês querem comer, que é calórico. Portanto, para mim, para eu conseguir encaixar o pão em todas as refeições, eu tive que reduzir drasticamente a quantidade de batatas e arroz que eu estava a ingerir. Isto não quer dizer que eu não comi batatas durante o resto do mês, porque houve algumas refeições onde eu tinha muitas mais calorias, porque consegui gerir melhor durante o resto do dia, e aí eu consegui encaixar algumas batatinhas, mas teve que ser com muito cuidado e tiveram que ser pesadas para certificar que eu não ultrapassava o meu valor diário de calorias. Até houve um dia que eu fui ao supermercado com o único propósito de encontrar as batatas fritas menos calóricas que eu conseguia encontrar para conseguir acompanhar a minha refeição. Depois, lá para o meio do desafio, as pessoas começaram a perceber que isto estava a funcionar, mas começaram a achar que eu estava só a comer o pequeno almoço, o almoço e o jantar. E algumas até me perguntaram, então, mas não comes nada entre essas refeições? E sim, é claro que eu como. Eu sou um rapaz grande que adora comer. Então eu tenho que fazer no mínimo 5 ou 6 refeições por dia. Então, entre as refeições principais, o que é que eu estava a comer? Fruta. Coisas com pouquíssimas calorias. Para vos dar um exemplo, à tarde no trabalho eu costumo sempre comer 100 gramas de iogurte grego com whey, proteína lá no meio misturada, proteína de chocolate. Aquilo fica tipo mousse de chocolate. É fantástico, é o meu vício. Mas como o iogurte grego natural tem uma boa quantidade de calorias, eu tive que trocar o iogurte grego normal, eu vou pôr aqui um print daquele que eu costumo comprar, tive que trocar isso pela versão light, que tem metade das calorias, o que significa que eu conseguia comer esse à vontade sem ultrapassar ou sem ter grande receio de ultrapassar as minhas calorias diárias. Portanto, há aí um exemplo de uma troca que eu tive que fazer para encaixar o pão e os snacks no meu dia-a-dia. De resto, para além do iogurte, é muito à base de frutas. Moranguinhos, maçãs, bananas, kiwi, com casca sempre. Muita frutinha durante o meu dia. Lá para o meio do desafio, eu comecei a receber um turbilhão de mensagens de pessoas a dizer: então, oh Paulo, mas tu não vais comer pão alentejano? Pão alentejano é que é o pão verdadeiro. E eu fiquei um bocadinho à toa porque eu nunca tinha comido pão alentejano. Eu não sabia que pão alentejano era o melhor. Então eu fui à caça do pão alentejano e eu tive uma surpresa muito desagradável quando eu cheguei a casa, peguei na balança e pesei o pão alentejano. E esta foi a minha segunda aprendizagem durante este desafio. Porque eu percebi que há pão e há pão. E se tu queres perder peso a comer pão, tu não devias comer todo o tipo de pão. Porque o pão alentejano é ridiculamente calórico. Uma fatia de pão alentejano
tinha quase 350 calorias, um absurdo assim. Sendo que por essa quantidade de calorias eu conseguia comer até 3 fatias deste outro tipo de pão, o rústico da Bimbo. E não, este vídeo não é patrocinado. Mas pela mesma quantidade de calorias que havia numa fatia de pão alentejano, eu conseguia comer 3 fatias de pão rústico e ficava muito mais cheio. Agora, digam-me vocês, acham que compensa comer só uma fatia de pão alentejano quando eu posso comer 3 pela mesma quantidade de calorias? É que o pão alentejano, sinceramente, eu não achei muito melhor. Achei bom assim, fofinho, grosso, espesso, mas em termos de sabor, não foi grande coisa, não compensa aquele excesso de calorias. Para mim. Portanto, foi muito interessante perceber que há pão e há pão. E se queres perder peso a comer pão alentejano, vais comer pouco pão. Se queres perder peso a comer pão, podes procurar aqueles pães menos calóricos e comê-los um bocadinho mais à vontade do que o pão alentejano, que aquilo é uma bomba calórica. E aqui já vamos a mais de metade do desafio e é uma boa altura para falar sobre os altos e baixos nas pesagens, as oscilações diárias. Porque há muita gente que sente dificuldade em gerir as emoções associadas a estas oscilações. E eu senti essa dificuldade no início do desafio e foi por isso que eu estive ali a mexer e a baixar as minhas calorias para ter resultados mais rápidos. Algo que eu não devia ter feito, nem recomendo que façam. Mas, de facto, saber gerir as nossas emoções quando vemos que a balança não foi na nossa direção, na direção que nós queríamos, é algo que é difícil. E eu tenho algo a dizer que acho que poderá mudar a forma como tu olhas para a balança. Porque há pessoas que têm mesmo realmente fobia, medo da balança. E eu gostava que começasses a pensar, que olhasses para a balança desta seguinte forma. Aquele número que aparece lá em cima, quando tu sobes para cima da balança, aquele número não julga o teu valor. Aquele número não diz que estás gorda ou que estás magra ou magro ou gordo. Aquele número não diz nada em relação a ti. Aquele número é um dado e nós, ao pesarmos-nos todos os dias, estamos só a acumular dados. Cada pesagem não é uma vitória nem uma perda. Cada pesagem é apenas mais um dado que nós podemos acrescentar a um conjunto de outros dados e aí sim avaliar a tendência a médio e longo prazo. Porque é aí que nós vemos se estás realmente a perder peso. Olha aqui para este exemplo. Se eu olhar para as minhas pesagens de dia para dia, eu vou ficar desmotivado porque eu vou perceber que não há grande progresso. Mas se eu fizer um zoom out aqui nas minhas pesagens, vocês vão automaticamente perceber que afinal, olhando para o médio e longo prazo, eu estou sim a perder peso. Então o que é que tu podes retirar desta parte deste vídeo? Que as tuas pesagens diárias não lhes deves atribuir emoções. Deves apenas olhar para elas como dados, inserir juntamente aos outros dados que tens, das tuas outras pesagens, e ficar atento à tendência a médio e longo prazo. Se após duas semanas e meia, 3 semanas, o peso não baixar, tu não verificares que há ali uma tendência descendente, aí sim tu podes tirar a conclusão de que não estás a perder peso. Mas até lá, se hoje desceu, mas amanhã sobe, isso é perfeitamente normal e não te deves deixar influenciar por esta subida, porque há muitas razões para o nosso peso subir e descer. Podes estar com mais retenção de líquidos, podes ter ido menos vezes à casa de banho, podes estar mais estressada, o que faz o teu corpo reter mais líquidos também. Há mil e umas razões para os pesos oscilarem todos os dias. O que vocês têm que fazer é pegar nesses valores todos, inseri-los numa base de dados qualquer, existem milhares de aplicações que fazem isso, e analisar a tendência, o gráfico a médio e longo prazo. Dito isto, e mais agora para o final do desafio, eu já estava cheio de pão. Eu estava tão cheio de pão que eu não conseguia cagar. Eu não conseguia ir à casa de banho. E isto foi algo que nunca me tinha acontecido na minha vida. Eu tenho 29 anos e eu sempre fui um rapaz que vai à casa de banho 2 ou 3 vezes por dia, à vontade. E sempre sem grandes dificuldades. Agora, com este desafio, minha gente, eu temi pela minha vida. Houve uma noite que eu estava enrolado ali no sofá por volta da 1 da manhã à procura de laxantes e farmácias que estivessem abertas para eu ir comprar um laxante para eu me conseguir aliviar, porque
as coisas estavam mesmo negras para este lado. Este foi o meu problema número 2 e foi um grande problema. Então, para resolver isto, eu fui obrigado a aumentar a quantidade de fibra que eu estava a ingerir. A fibra é essencial para os nossos intestinos funcionarem bem e eu não estava a ingerir o suficiente. Então comecei, por exemplo, a comer aveia de manhã com linhaça lá no meio, o que já ajudou e aliviou bastante o meu estômago, porque não queiram ter dificuldades em ir à casa de banho. É um assunto meio constrangedor para a maior parte das pessoas, mas também é uma coisa que custa tanto que eu não desejava isso nem ao meu pior inimigo. Nunca pensei que fosse tão horrível não conseguir ir à casa de banho, mas foi algo que este desafio ensinou. Fibra é muito importante, minha gente, especialmente se vocês comem muito pão. Comam muita fibra também, muita fruta, muitos vegetais, hortícolas, aveia também é bom, linhaça para aqueles momentos em que estão a sentir mesmo congestionados, iogurtes probióticos. Vejam a quantidade de fibra que estão a ingerir todos os dias. Eu, quando comecei a ter dificuldades, aumentei o meu consumo diário de fibra para cerca de 30, 35 até 40 gramas e aí as coisas funcionaram bem novamente. E que alívio que foi. Ultrapassado este último problema, eu já estava na reta final do desafio e lá cheguei eu com 5 quilos a menos. Espero ter demonstrado com este desafio que é possível sim perder peso a comer pão todos os dias, mesmo se o quiseres fazer em todas as refeições. Agora vamos à parte interessante, porque eu esqueci de dizer isto no início do vídeo, mas aqui vai agora. Eu fiz análises ao meu sangue antes e depois do desafio para ver exatamente qual era o impacto que este desafio ia ter na minha saúde. E a verdade é que, análises feitas, não houve grandes diferenças. A minha saúde continuou praticamente não alterada. Eu continuo um rapaz relativamente saudável que tem todos os parâmetros de saúde dentro dos valores de referência. Só houve um valor que subiu e subiu bem, mas eu já estive a falar com um médico e ele disse-me que esse valor pode ter alguma coisa associada ao fígado e que, por exemplo, se eu tomei vários Benuron ou paracetamol, por exemplo, esses valores podem subir. E, de facto, no início do desafio, eu fui tirar um dente do siso e passei 1,5 semanas, se calhar 2 semanas, à base de anti-inflamatórios e antibióticos. Portanto, acredito que esse valor que subiu tenha sido, de facto, devido ao consumo de antibióticos e anti-inflamatórios. E foi isso que o médico também concluiu. Portanto, em termos de saúde, comer pão em todas as refeições não alterou em nada a minha saúde. As análises antes e depois estão praticamente idênticas, à exceção desse único valor que eu já vos expliquei a razão porquê. E é basicamente isso. O que eu gostava que vocês retirassem deste vídeo para concluir é que muitas vezes quando queremos perder peso, as pessoas pensam que ou é tudo ou é nada. Ou comem como se não houvesse amanhã, ou então querem ser 100% vegan. Não há meio termo para a maior parte das pessoas. Mas eu digo que há meio termo e para conseguires finalmente atingir os teus objetivos físicos e talvez de saúde também, então tu tens que estar no meio termo. Tu tens que ambicionar viver no meio termo e não nos extremismos. Eu espero ter-vos mostrado com este desafio que não têm que ser 100% vegan, não têm que fazer jejum intermitente. Vocês podem continuar a comer as coisas que vocês gostam sem seguir regimes extremistas e perder peso na mesma. Eu não fiz cardios exagerados, eu não comecei a treinar 5 ou 6 vezes por semana, eu não tomei suplementos mágicos para perder peso, eu apenas estive em déficit calórico e contei as minhas calorias para ficar em déficit calórico. E ao fazer isso eu consegui continuar a comer as coisas que eu gosto de comer. E o meu intuito com todo este desafio era mostrar-te que tu consegues fazer o mesmo. Que tu, ao quereres alcançar os teus objetivos físicos, tu não tens que abdicar de tudo o que tu gostas. Tu podes, com moderação, inserir esses alimentos no teu dia-a-dia e continuar a comer as coisas que tu gostas. Tens é que estar disposto a, se calhar, sacrificar algumas outras coisas e a aprender um bocadinho mais em relação às calorias que cada alimento tem. Isso não é algo que se faz num dia, nem 2, é algo que leva tempo a aprender, mas à medida que vais fazendo, vais te tornando cada vez mais livre e vais podendo comer um bocadinho, cada vez mais de tudo, com mais liberdade e sem aquela ansiedade, aquela preocupação de estares a perder o teu progresso. E portanto foi assim, com toda esta informação que eu coloquei neste vídeo,
que eu perdi 5 quilos a comer pão em todas as refeições durante 30 dias. À medida que estás a ver este vídeo, eu já estou noutro desafio, ou então se estiveres a ver isto mesmo lá no futuro, eu já terminei outro desafio, estão ali as caixinhas onde eu estou a comer McDonald's todos os dias durante 30 dias para perder peso, para continuar a mostrar que podem sim comer um bocadinho de tudo quando querem perder peso e que não têm que fazer nada de extremo. E eu faço estas coisas para vos mostrar que vocês não têm que ser drásticos e que podem sim viver uma vida equilibrada onde comem as coisas que gostam e mesmo assim conseguem ter o corpo que querem. E acima de tudo, saúde. Portanto, obrigado por acompanharem, obrigado pelas pessoas que mostraram interesse nas redes sociais. Senti-me realmente abençoado, grato por vos ter a acompanhar todo este processo. Portanto, do fundo do meu coração, obrigado por acompanharem e espero que tenham conseguido tirar algo útil daqui também.